Bom, então, bom dia de novo. Maravilha, estamos aqui novamente. Estou gravando aqui agora. Mais tarde eu vou disponibilizar para os senhores no grupo, tá? E vamos então retomar aqui ao que nós falamos. Na aula passada falamos sobre o som. O que é o som? É uma onda longitudinal do tipo mecânica. E hoje vamos falar um pouco dos fenômenos que envolvem o som. Reflexão, refração, difração, interferência e ressonância, tá? Reflexão é a capacidade do som em retornar após atingir algum tipo de obstáculo. Um exemplo da reflexão do som é quando um morcego, por exemplo, usa o seu grito para se localizar no espaço. Ele voa no escuro, baixa visão, não enxerga, e aí ele usa a emissão de onda sonora para que assim ela possa atingir algum tipo de objeto e ao refletir o som, ele saber mais ou menos qual que é a distância do objeto para com ele. Não só o morcego, mas alguns animais marinhos também fazem esse tipo de ação, de emitir um ruído, algum tipo de som, e esse som ele se propaga pelo mar, pela água. Mas ao encontrar, por exemplo, um grupo de peixes, ele é refletido de volta até o peixe que emitiu, a baleia, se for o caso, né? E aí ela vai saber qual que é a distância mais ou menos desses peixes. Submarinos também usam, né? Eles querem saber, por exemplo, se estão perto de uma encosta ou não, usam esses tipos de som para que ele, se encontrar algo, seja refletido e eles captem, através da intensidade do som, calcular qual é a distância do submarino aqui para com a encosta. Então, a reflexão ela acontece também com o som. O som ele é uma onda, né? Então existe. Se você quiser saber, experimentar a reflexão do som, é só fazer o experimento assim, ó. Quando a mão passa na frente da boca, acontece a reflexão. O som ele vai ficar mais intenso no seu ouvido. Ok. Dois tipos de fenômenos que envolvem na reflexão é a reverberação e o eco. A diferença da reverberação para o eco é a seguinte. O tímpano, para você escutar, o seu tímpano precisa de vibrar. Quando eu falo, por exemplo, o seu tímpano recebe diretamente o som que sai da minha boca. Então, o som, a onda sonora sai da minha boca e atinge seu tímpano. Mas o som que sai da minha boca não vai apenas para o seu tímpano diretamente. Ele vai para a parede, vai para o teto, vai para o chão, vai para lá, vai para todos os lados. Este som que vai para todos os lados, ele é refletido também para o seu tímpano. Então, o seu tímpano recebe dois tipos de ondas sonoras. O som que sai diretamente da minha boca para o seu tímpano e o som que é refletido pela parede, pelo teto, pelo chão, tá? Bom, esses dois tipos de onda atingem o seu tímpano. Acontece que a onda que sai diretamente da minha boca para o seu tímpano, ele atinge primeiro. Então, o seu tímpano vai vibrar. Só que, antes do seu tímpano parar, vai receber o som refletido. O som que saiu da minha boca e refletiu pela parede e refletiu até o seu tímpano, antes que ele parasse. Então, fazendo com que seu tímpano vibre mais um pouquinho ainda. Essa vibração de mais um pouquinho ainda dá a sensação de som prolongado. Então, vocês podem perceber que existe um certo prolongamento do que eu falo. Então, esse prolongamento é a reverberação. Tá? Reverberação. Você vê que continua. Porque a sala aqui é muito grande, né? Antes do seu tímpano parar, ele recebe sons que foram refletidos pela parede.
Já o eco é o quê? O eco envolve mesma situação, porém, quando eu falo, o seu tímpano vai vibrar, porque ele recebeu diretamente o som que saiu da minha boca. Mas ele vai vibrar e vai parar. Quando ele para, aí sim, o som que é refletido atinge o seu tímpano, fazendo ele vibrar novamente, tá? E aí o som ele fica repetido. Oi, oi, oi. Entendeu? Por quê? O seu tímpano vibrou pelo som que recebeu diretamente da minha boca, aí ele parou. Quando ele parou, ele recebeu o som refletido, vibrou de novo, repetindo o som que você já havia escutado. Então a diferença da reverberação para o eco é que na reverberação o tímpano recebe as ondas refletidas ainda vibrando. E o eco, ele recebe as ondas refletidas, porém, após ele já ter terminado a vibração e estado em repouso. Beleza? Então isso é reverberação e o eco, tá? Para minimizar os efeitos da reverberação, algumas salas colocam em volta cortinas ou então certos tipos de materiais que vão absorver a onda sonora e impedir ela de ser refletida. Não sei se alguns de vocês já entraram em estúdio de música e notaram que tem tipo umas casquinhas de ovo na parede. Casquinha de ovo não, é tipo aquelas caixas de ovo, né? Só que com espuma, é feito de espuma, para absorver o som e não deixar ele refletir. Muito bem. Outro fenômeno muito comum envolvendo o som se chama difração. Nós vimos já o efeito da difração, todos esses efeitos nós vimos quando estudamos ótica. Agora estamos revendo aqui na acústica. A difração é a capacidade do som em contornar obstáculos e passar por frestas e orifícios. Então, por exemplo, quando eu falo aqui, quem está passando no corredor consegue escutar? Consegue perceber, não consegue perceber? Por quê? O som é uma onda, ele se propaga por essa sala toda, mas ele encontra a porta, e ao encontrar a porta, ele contorna a porta e continua a se propagar pelo corredor. Tá? Isso se chama difração, a capacidade de uma onda de contornar obstáculos, passar por pequenas frestas. Então isso é a difração, tá? Capacidade do som de contornar obstáculos. Veja, eu vou falar aqui, ó, tô com a minha mão na minha frente aqui, mas o som ele contorna a minha mão e continua se propagando, tá? Então isso se chama difração, né? Uau! Então aqui um exemplo, a pessoa fala um oi, esse oi ele contorna aqui o muro e chega até aqui a outra pessoa, ok? Se não existisse a difração, essa pessoa não escutaria nada do que era dito aqui do outro lado do muro, tá? Buzina, né? Isso daí é o som, viu? Bom, olha aqui um outro exemplo da difração. Duas pessoas conversando e a outra pessoa aqui atrás da porta escutando tudo. Então aqui, isso daí acontece graças à difração. Quando você estiver escutando uma fofoca, vai lembrar da difração, né? Difração e fofoca, tudo a ver. Outro fenômeno envolvendo ondas, som, é a interferência. Interferência, nós vimos, são quando duas ondas se sobrepõem uma à outra. Essa sobreposição de ondas, essa mistura de ondas, pode acontecer de forma em que as cristas dessas ondas se encontrem, fazendo então uma construção, uma interferência construtiva, ou uma crista e um vale da onda se encontrem, anulando os efeitos, né? Uma interferência então destrutiva, tá? Então se você tiver duas caixas de som, uma de frente para a outra, e elas emitem frequências tal que, e elas estão a uma distância tal que existe ali uma interferência, igual está mostrada aqui, você vai observar que existem pontos onde o som é mais alto
e existem pontos onde o som é mais baixo. Então tudo isso daí, ó, entre uma caixa de som e outra. Aqui no meio, por exemplo, a interferência vai ser mais destrutiva, porque uma crista encontra com o vale. E isso daí diminui a intensidade sonora. Quando duas cristas se encontram, aí a interferência ela é construtiva, o som fica mais alto. Então, entre uma caixa e outra, a intensidade aqui do som vai mudar por conta desse comportamento de interferência. Tá? Duas ondas sonoras, quando se encontram, geram o efeito da superposição. Uma se sobrepõe à outra, formando regiões de interferência construtiva e destrutiva. Igual nós vimos lá na luz, quando duas luzes se encontravam, passavam por duas fendas, criavam regiões de sombra e de luz, sombra e luz, né? Ressonância. A ressonância é o seguinte: todo material possui o que é chamado de frequência natural de vibração. A frequência natural de vibração é aquela vibração característica daquele material. Se você pegar, por exemplo, esse quadro aqui, ó, cutucar ele vibrou, não vibrou? Ele vibrou. Ele vibrou. Então, essa seria basicamente a frequência que esse quadro vibra, tá? Mas se eu lançar sobre esse quadro uma onda que seja da mesma frequência dessa de vibração que ele teve, vai acontecer dele vibrar mais ainda, aumentando a sua amplitude até ele estourar. É o caso, por exemplo, da taça com a pessoa quebrar a taça com o som, né? Ela manda uma vibração, essa vibração casa com a vibração natural já da taça. O que foi, jovem? E aí essa taça vai quebrar. Outro exemplo disso é quando existe aqui, por exemplo, uma pessoa empurrando uma criança num balanço. Perceba que a pessoa, quando vai empurrar a criança no balanço, para a criança ganhar amplitude no movimento, a pessoa ela tem que ter o tempo certo de empurrar. Se ela empurrar toda hora, a criança vai aumentar a vibração? Não vai. Então, ela tem que casar a frequência de balanço que a criança está tendo naquele brinquedo, né, com a frequência dela empurrar. Então, se a frequência com que ela empurra é a mesma frequência com que a criança vai e volta, a cada empurrada, a criança vai ganhando mais amplitude ainda no movimento. Ok? O que foi, jovem? Curioso. Não é? Então, o seguinte, esse fenômeno de uma frequência casando com a outra frequência gera a ressonância, ok? Ressonância, tá? Ressonância é o aumento da amplitude de vibração devido a uma frequência coincidir proximamente com a outra frequência, tá? Isso não acontece apenas com o som, igual nós vimos aqui, acontece, por exemplo, com fenômenos mecânicos também, ok? Quando você vai balançar uma criança no balanço, a frequência com que você faz o movimento tem que ser igual à frequência com que a criança vai e vem. Alguma dúvida? Alguém quer falar alguma coisa? Júnior? Senhora? Tudo certo? Ué, vamos? Acabou? Só vou apertar aqui o botão aqui, vamos ver se acabou. Acabou? Vamos ver aqui se eu falei de todos. Falamos da reflexão, que envolve reverberação e eco também. A refração nós não falamos. Vou comentar aqui com vocês o que seria a refração apenas, de forma bem rápida. Nós vimos nos fenômenos luminosos que a luz ela é capaz de mudar o meio de propagação. Então, se você está dentro d'água, tu consegue enxergar lá dentro d'água porque tem luz chegando lá. Mas essa luz que está chegando dentro d'água, ela vem de fora, ela vem do outro meio. Ela primeiro está se propagando no ar, né?
Então ela vem do ar e passa para a água. E ali dentro da água você consegue enxergar meio que turvo, mas consegue. Então essa mudança de meio de propagação de uma onda se chama refração. E o som não é diferente. Dentro da água, por exemplo, você também consegue escutar o que está acontecendo lá fora. Então o som que está se propagando no ar, ao atingir a água, você está ali dentro da água, consegue escutar mais ou menos, com intensidade bem menor, né, o que está acontecendo lá do outro lado, lá no ar, por exemplo. Essa mudança de propagação ar-água ou meio 1, meio 2, qualquer que seja os meios, né, no exemplo aqui ar-água, essa mudança de propagação é chamada de refração, tá? Não confundam refração com difração, ok? Bom, então é isso. Obrigado aí, colega, por ter gravado. Aí eu vou disponibilizar depois o vídeo para os senhores e os slides também.